Olá, está começando o S News Entrevista, aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Que alegria ter a sua audiência e também a sua companhia com a gente logo pela manhã aqui na nossa programação. Bom, hoje no programa nós vamos falar sobre um segmento que não para de crescer, segmento de seguro e seguro de vida. Nos últimos 10 anos, o setor cresceu mais de 222%. Para falar um pouco sobre esse boom e também sobre os benefícios, desse tipo de seguro de vida, quem está aqui com a gente é o CEO da Milênio Seguros, o Alvino Oliveira. Seja muito bem-vindo, Alvino. Obrigado, bom dia, tudo bem? Tudo certo. Fabiano. Prazer grande, viu, Alvino? Prazer é todo meu, Fabiano. Olha, um crescimento muito espetacular no mercado de seguro de vida, 222% em 10 anos. Esse dado é de 2010 até 2022, né? Segundo os especialistas do mercado, teve esse boom, esse crescimento aí nos últimos 12 anos, né? E o mercado de seguro tem uma tendência a crescer muito mais ainda. Ainda tem muito para crescer nesse período. Esse número de faturamentos, a gente está falando de 18,8 bilhões, passou para 61,1 bilhões. Saiu de 18,8 para 61 bilhões o número de faturamento de prêmio arrecadado, né? Prêmio arrecadado. Prêmio arrecadado, exatamente. É um número bem expressivo. É bem expressivo, com certeza. Realmente enche os olhos, né, para ver como o setor está crescendo de verdade, né, de fato. É um setor que está bem pujante, né? O setor de seguro é um setor que hoje o trade seguro, a cadeia de seguros é um setor muito importante hoje no mercado, e tanto para a economia, né, global como para a economia brasileira. Sim. Mas desse período, né, e nós, sem contar que nós tivemos aí 2 anos de pandemia, né? Pois é, esse período ainda pega uma parte da pandemia, né? A pandemia começou em 2020, né? Então a gente pegou 2020, 21, 22. E ainda assim, esse número bem expressivo. As pessoas ficaram um pouco mais de medo e por isso fizeram mais seguro de vida? Esses números são do crescimento global, né? De geral, de seguros, em todos os ramos. Mas a gente tem que dar um destaque aí para o crescimento do seguro de vida. Se a gente pegar aí no período pós-pandêmico, né? Sim. Se você pegar os números de 2021 para 2022, o seguro teve um crescimento aí na ordem de 17%. Fantástico. Nesse período, né? Então, e dentro desse número, o seguro de vida em si, ele teve um crescimento na casa de 17 ou 16, alguma coisa, por cento, pós período pandemia. Isso indica uma mudança até de comportamento das pessoas, Alvino, porque é muito comum você fazer, por exemplo, o seguro do seu carro. As pessoas fazem normalmente seguro do carro, todo mundo compra um carro, faz o seguro. Mas o seguro de vida ainda não é muito assim, infelizmente, né? Porque é algo muito sério, você dá uma segurança para quem você deixa, né? Exatamente. Ainda é uma questão cultural, né, no Brasil. Se você pegar dados dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, do Japão principalmente, existe uma cultura muito grande de se fazer seguro de vida antes de você estar fazendo um seguro de bens. Aqui no Brasil, por exemplo, você não sai de uma concessionária com um carro sem fazer seguro, né? Você faz o seguro da sua empresa, da sua casa, mas você não se preocupa em fazer o seguro de vida para você proteger quem você mais ama, né? Sim. Vamos dizer assim, que é a sua família. Então, eu acho que é uma questão cultural, mas a gente está caminhando a largos passos para poder mudar essa cultura. Você falou que no Japão isso é bem diferente, né? Lá no Japão existe uma cultura, quando o seu filho nasce, você já vai e faz um seguro de vida para ele. Curioso, né? Curioso, verdade. Ou seja, é uma preocupação maior, enfim, com as pessoas, né? Com o ser humano, talvez, né? Isso também. Porque existe uma grande... uma curiosidade até, né? Que as pessoas acham que você fazer seguro de vida é que você... não, porque eu vou fazer para deixar alguma coisa quando eu morrer, né? Eu acho que o seguro de vida não é só para isso, né? O seguro de vida, ele tem várias coberturas que você pode agregar a um seguro de vida que você vai poder usufruir isso em vida, né? O grande intuito de você fazer um seguro de vida, lógico, é a proteção para a sua família, né? Em caso de um eventual sinistro, tanto de morte, você deixar a sua família amparada. Porém, hoje tem uma grande gama, o mercado segurador ele está tão evoluído
as seguradoras se preocupam tanto em estar fazendo um produto tailor-made que você pode estar contratando seguros que vêm beneficiar não só em caso de eventual sinistro de morte, mas em vida, que você possa usufruir, você mesmo pode usufruir desse seguro. Mas são várias coberturas que podem... São coberturas extras, né? São coberturas extras. Por exemplo? Por exemplo, vamos dizer no seguro de doenças graves, tá? Certo. É uma coisa que... Um câncer. Que a gente não pensa muito nisso. Isso, um câncer, um AVC. Certo. Uma coisa que você possa... Realmente, uma doença que vai te deixar incapacitado de você fazer qualquer outra coisa e que você vai gerar despesas para você com isso daí. Imagina se você tiver um diagnosticado de um câncer, onde você vai ter que fazer um tratamento. Você pode ter um bom plano de saúde, mas você vai ter despesas com isso. Sim. Né? Você vai ter medicamentos de alto custo, você vai ter exames de alto custo, que às vezes o seu plano de saúde não cobre esses exames. E se você for procurar um centro de tratamento mais especializados, tá? Vamos botar um exemplo aqui. Você vai para São Paulo e vai ficar lá no tratamento, aí você vai ter que ficar lá, você vai ter que ter hospedagem nesse lugar, você vai ter que ter acompanhante. Então, tudo isso gera despesa. Você vai ter que ter usar uma medicação de alto custo. Então, tudo isso. E se você tiver um seguro de doença grávida, a partir do momento que você for diagnosticado, diagnosticou a doença, um câncer, por exemplo, você já vai ter aquela indenização, que você vai ter esse recurso para você utilizar nesse tratamento. Isso é muito interessante. É muito interessante. Eu acho que as pessoas às vezes não têm, até por isso que eu te perguntei um exemplo, porque é tão curioso que muitas pessoas acham que é somente uma indenização pós-morte para a família, não, né, para os seus entes, mas isso é muito interessante. Né? Tem uma outra também, né, que não só da doenças graves, mas como a diária por incapacidade temporária, né, que nós chamamos no mercado de seguro como a DIT. Isso aí envolve muito para o profissional liberal, autônomo, né? Imagine você, por exemplo, um pequeno empresário, né? Ou um profissional autônomo, se ele é a própria empresa, ele é o gerador da receita dele, né? Então, se ele, de uma hora para outra, ele precisar interromper a sua atividade por motivo de algum acidente ou uma doença que possa impossibilitá-lo de exercer a sua atividade, e ele ter que ficar à mercê do INSS, que muitas vezes demora até 40, 60 dias, dependendo, para marcar uma perícia e você vir oferir alguma coisa do INSS. E você está acostumado a ter aquele ganho todo e você, de repente, ficar sem aquele provento. E a gente não está preparado para isso, né? A gente nunca faz. Isso também é uma coisa que o seguro de vida pode ajudar a resolver. É uma das coberturas de seguro de vida que chamam de DIT, a diária de incapacidade temporária. Bacana. Que é principalmente para os profissionais liberais, né? Entendi. Outra cobertura... Vou te interromper rapidinho, Alvin. Nós vamos para um rápido intervalo. Nosso diretor já está me gritando aqui comigo que a gente tem que ir para o intervalo. Mas na volta, a gente vai continuar conversando sobre isso porque é muito interessante. As pessoas não têm ideia, às vezes, que o seguro pode, de fato, ter outras possibilidades a não ser pós-morte. Aí você vai explicar mais sobre isso no próximo bloco. A gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje o assunto é seguro no setor que tem registrado crescimentos exponenciais nos últimos anos. São mais de 222% de crescimento só nos últimos 10 anos, né? E também o seguro de vida, que cresceu 17%. É isso no último ano, não é isso, Alvino? Isso. É bem interessante esse crescimento. A gente terminou o bloco anterior, Alvino, falando sobre alguns outros benefícios que as pessoas não têm ideia que existe. Por exemplo, do seguro de vida, né? Ou seja, acho que é só pós-morte vai ter um benefício para a família, né? Que fica
Mas não é isso, né? Também, né? Também. O benefício para a família é não muito importante, a gente pensar na tranquilidade da família, se você vier a faltar com aquele momento. Você estava comentando sobre uma outra possibilidade também. Isso. Existe, além da diária de incapacidade temporária, como a gente já disse no bloco anterior, Sim. Tem uma situação bem interessante, que é a majoração automática em caso de invalidez por acidente. Tá? A invalidez por acidente é uma cláusula bem interessante no seguro de vida, porque ela geralmente cobre o segurado em vida. Sim. Então, ela é a invalidez. Então, tem umas passagens bem interessantes assim. Outro dia eu estava entrevistando um cliente meu e ele era jovem e ele falou que, bicho, mas para que eu vou fazer um seguro de vida? Porque você não tem nem uma samambaia para dar água. Aí eu falei, porra, mal eu cuido das minhas plantas lá. Eu falei, pô, legal, e se amanhã ou depois você virar uma planta, quem é que vai botar água em você? Então você tem que pagar cuidador, alguma coisa, então você tem que ter, né? Isso vai te gerar despesa, tem que ter alguém que cuida de você. Claro. Então uma pessoa jovem que fica tetraplégico, de repente ele vai ter que ter alguém para cuidar disso dele. Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de um dentista, que ele precisa das mãos para trabalhar, ou um cirurgião, né? Que precisa das mãos para trabalhar. Você pode estar fazendo um seguro de vida que você pode majorar tanto a mão quanto algum dos membros das mãos até 100% da indenização. Vamos fazer um seguro de 1 milhão de vida, mas que todos os nossos membros eles são divididos em percentual. Tá? Um polegar, por exemplo, são 20% do capital segurado, da importância segurada. Então, você tem um seguro de 1 milhão, se eu perder um polegar por um acidente, eu vou receber 20% desse 1 milhão. Mas eu posso majorar esse polegar a 100% se eu preciso das mãos para poder exercer a minha atividade. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, um dentista que precisa, né, se o cara não tem um polegar, como é que ele vai pegar um indicador? Então, ele pode majorar esses membros em até 100% da cobertura, que se ele ficar devido a algum acidente, ele perder um desses membros, ele vai receber uma quantia que possa chegar até 100% de indenização para isso. Bem interessante isso. Também é interessante. É como a doenças graves, né? Você tem invalidez por acidente também nisso daí. Ou seja, ele pode receber o valor total do seguro referente a só aquele membro. Certo. Ele vai ficar inválido talvez para a profissão dele, mas ele vai poder exercer uma outra profissão, mas ele teve uma garantia, uma cobertura que ele contratou como se ele tivesse morrido para deixar, mas ele recebe em vida. Então, quebra esse mito aí das pessoas receberem o seguro só em caso de morte. Então, tem várias coberturas que você pode usufruir ao longo de você ter o seguro para você te proteger também em vida. Isso torna o seguro de vida, de fato, algo muito interessante. Alvino, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou fazer o seguinte, vamos deixar o seu contato para quem está em casa, quiser tirar dúvidas, quiser saber um pouco mais, enfim, entender outros benefícios também sobre o seguro de vida. Certo. Qualquer coisa é só procurar a gente lá na Milênio Corretora, que nosso contato é 99231-7897. Tá certo. Muito obrigado, viu, Alvino? Foi um prazer te receber. Nada, eu que agradeço. Estamos aqui à disposição. Obrigado. Bom, a você de casa, obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse esflix.com.br. Um ótimo dia para você. Até a próxima.